Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Márcia Denise, sou professora da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Carajás, presidida pelo nosso pastor César Augusto. E eu estou aqui para trazer para os irmãos a nossa lição do nosso segundo trimestre, uma lição muito valiosa para os nossos dias atuais. E nós iremos tratar sobre a carta aos Efésios. Eu quero rapidamente trazer para os irmãos, informar para os irmãos a respeito do nosso comentarista da lição, que é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Então eu vou compartilhar aqui com os irmãos a tela, tá? Para que os irmãos acompanhem comigo essa aula maravilhosa. Bem, irmãos, é a nossa primeira lição do trimestre. Ela traz por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então nós vamos aqui para a nossa parte introdutória. A Epístola aos Efésios é denominada também de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, uma carta de extrema importância para aquela época e também para os nossos dias atuais. Bem, agora nós iremos para o primeiro tópico. Nele nós iremos falar sobre a autoria e a data. E nele nós temos alguns subtópicos, como nós iremos falar da autoria, da assinatura apostólica, uma epístola da prisão, por que epístola da prisão, e também a data aproximada que essa carta foi escrita e foi direcionada para os nossos irmãos ali em Efésios. Bem, irmãos, nós vamos para o nosso subtópico, a autoria. Logo que você inicia a carta aos Efésios, você já vai se deparar com esse autor. Logo no primeiro capítulo, você já consegue identificar esse autor. Ele mesmo vai dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, por aí nós já identificamos que Paulo, ele foi o autor dessa carta aos Efésios. E esse mesmo Paulo, também conhecido como Saulo, que era um nome em hebraico, e que muito provavelmente ele tenha recebido esse nome Saulo por conta de uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. E o seu nome em hebraico, Saulo, significa aquele que foi solicitado. Já o seu nome Paulo, que era o seu nome romano, significa pequeno. Bem, irmãos, nós vamos ver agora o nosso segundo subtópico. Nós iremos tratar sobre a assinatura apostólica. Nós vamos ver que Paulo, ele sempre vai se identificar como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente porque ele considerou o nome Paulo o nome mais apropriado para pregar para os gentios, para ganhar almas, para fazer crescer o reino de Deus. Porque nós sabemos que Paulo, ele foi um grande pregador dos gentios. Paulo, ele já estava ali pelas redondezas ali de Efésios, já faziam 3 anos. 3 meses ele tentou pregar nas sinagogas, foi recusado pelos judeus. E daí então Paulo passou a pregar para os gentios. E Paulo, você vai ver na epístola, que ele se orgulha muito, mas é um orgulho de entender que estava desempenhando muito bem aquele papel no qual Deus havia comissionado para ele. E ele mesmo vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e não dos homens. Então era uma convicção, uma certeza que ele tinha de que estava cumprindo fielmente aquele chamado, aquela missão na qual Deus havia
atribuído a ele. Então ele fazia isso com muito afinco, com muita garra, determinação, e nisso Paulo, ele se orgulhava de saber que estava cumprindo com o chamado do Senhor. E para enriquecer o nosso comentário acerca do que nós estamos falando de Paulo como sendo o apóstolo dos gentios, você pode ler aí em Romanos 11:13, até compartilhei para vocês, né, na tela. Olha o que diz o versículo. Estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Ou seja, Paulo, ele tinha plena convicção daquela chamada, né, daquela missão na qual o Senhor entregou para ele. E disso ele se orgulhava porque ele sabia que estava vivendo para Cristo, que estava cumprindo fielmente com aquilo que Deus esperava dele. E assim, irmãos, cabe para nós um parênteses, né? Para que a gente avalie aquilo que nós temos feito para o Senhor diante da missão que Ele tem nos dado. Cada um de nós temos uma missão perante o Senhor. E nós vamos ver aí, o terceiro subtópico vai falar sobre uma epístola da prisão. Por que uma epístola da prisão? Porque Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa epístola. Não só a epístola aos Efésios, como também a epístola a Filemon, a epístola a Colossense, todas nesse período Paulo escreve estando em prisão. Então, por isso que o comentarista ele traz aqui para nós esse subtópico como uma epístola da prisão. As epístolas da prisão, irmãos, é um conjunto de cartas paulinas tradicionalmente associadas ao período em que Paulo esteve preso em Roma, em meados do primeiro século. Quais fizeram parte desse conjunto, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Em cada uma dessas 4 cartas é feita referência ao estar em cadeias. Nós temos várias frases de Paulo, frases famosas, né? Ele se referindo a estar em cadeias, estar preso, prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele estava falando realmente da prisão. E por que preso? Por algum delito, por algo ruim que Paulo tenha feito? Não. Ele estava preso por pregar o Evangelho de Cristo, por trazer as boas novas de salvação. Então nós sabemos que desde o princípio, quando ainda era conhecido como Saulo, e importante aqui a gente abrir um parênteses, que na verdade, irmãos, o nome de Paulo, ele não foi mudado, como nós vemos no caso de Abraão, de Jacó, que tiveram seus nomes mudados pelo próprio Deus. No caso de Saulo, ele não teve o seu nome mudado, ele tinha esses 2 nomes. Nós temos aí um versículo bíblico bastante conhecido e pronunciado por Paulo, que vai dizer lá em Efésios 3:1, conforme estou compartilhando aí para os irmãos em tela, que diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, o que se entende disso? Que Paulo, ele estava preso. Paulo estava preso em Roma, e a prisão, irmãos, não impediu com que esse grande missionário levasse a palavra de Deus, com que esse grande missionário continuasse aquela obra para a qual ele havia sido designado. Lembra lá atrás que quando Deus, naquele caminho ali de Damasco, encontra com até então Saulo, que Paulo era conhecido como Saulo, que era o seu nome em hebraico. Então, quando Deus encontra com ele ali, e que ele vai até o profeta, Deus revela para o profeta que ele
seria perseguido e passaria por muitas tribulações. Então, assim, a palavra do Senhor, ela se cumpriu literalmente na vida de Paulo. Paulo sofreu muito por amor ao Evangelho, mas mesmo estando em prisões, isso não fez com que parasse a Paulo. Pelo contrário, ele insistiu, ele perseverou mesmo até o fim. Mesmo estando preso, Paulo, ele continuava a dar bons frutos, continuava sempre a dar bons frutos. Então isso é um exemplo para nós que muitas das vezes nós colocamos alguns empecilhos, algumas barreiras diante de nós. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. A partir dessa premissa, a data provável, a partir dessa prisão, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo o Tíquio como o seu portador. Tíquio é o portador de Efésios e também de Colossenses. Então tá aí a data, 61 e 62 depois de Cristo. Nós temos aqui uma referência bíblica, está lá em Atos 28:30. Como nós falamos, dele está já aprisionado há 2 anos, uma prisão domiciliar. O que vai reforçar para nós isso? Em Atos 28:30 vai dizer, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Então essa referência vem comprovar para nós que de fato Paulo ele já estava aprisionado numa prisão domiciliar há 2 anos. Bem, irmãos, então nós vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar a respeito dos destinatários. Nos nossos subtópicos nós veremos a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Então nós vamos aqui falar sobre a cidade de Éfeso, como era a cidade de Éfeso. Eu trouxe aí um breve resumo para vocês, está em tela para a gente acompanhar. A cidade de Éfeso ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é a atual país da Turquia. Sua rua principal era pavimentada, olha só, irmãos, que interessante, achei muito interessante isso. A sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade de Éfeso era talvez mais bem conhecida pelo seu magnificente templo dedicado a Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ártemis era a deusa da fertilidade. Sua comitiva no templo incluía sacerdotes eunucos, assistentes e prostitutas sagradas. Sua imagem provavelmente era um meteorito. Se você for ler essa referência em Atos 19:35, você vai notar que eles falam que essa deusa ela foi enviada por Júpiter. Então nos dá a entender, provavelmente era um meteorito. Os santuários de prata, você vai acompanhar lá pela leitura em Atos 19:24, bem como modelos de argila e mármore podem ter sido réplicas
do santuário primitivo. Ou seja, existiam ali aquelas pessoas que fabricavam essas imagens dessa deusa Diana e com isso tinham muito lucro, né? Vendiam essas imagens e por conta disso obtinham muito lucro por conta dessa religiosidade, dessa idolatria. Então o culto a Diana estava disseminado no Império Romano. É possível que o alvoroço descrito em Atos 19, do 27 ao 29, tenha acontecido durante o festival anual da primavera, realizado em honra a Deus. Eles faziam isso anualmente. Então esse alvoroço ele foi liderado por Demétrio, que por ter sido o chefe de associação dos artífices, argumentando que os pregadores cristãos ameaçavam a continuidade da prosperidade em Éfeso. Ou seja, eles observaram que seus lucros estavam sendo ameaçados por conta de quê? Da pregação de Paulo, de seus companheiros, porque estava com a mensagem sendo pregada, o povo, obviamente, estavam sendo conhecedores da verdade e abandonando suas práticas idólatras. Nós vamos ver aqui nesse subtópico sobre a igreja de Éfeso. Como era a igreja em Éfeso? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. E a igreja crescia, irmãos, crescia de tal modo que até os lenços, os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Isso nós vamos ver lá registrado, Lucas vai registrar em Atos, no capítulo 19, versículo 12. Então, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, não foi só Paulo, grandes líderes. Então, assim, foi uma igreja, bastante abençoada. Outros líderes também passaram por lá. Nós vamos ver aí que Apolo, ele ministrou ali e ele foi instruído também por Priscila e Áquila. Foi um casal que foi excepcionalmente dotado, e eles foram deixados lá por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. Nós vamos ver também que, segundo Irineu, um bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Então nós vemos que grandes líderes, grandes homens de Deus passaram por ali, deixaram sua marca ali. E um texto bíblico aqui, para complementar tudo que a gente tem falado, em Atos 18, 26, vai nos dizer o quê? Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, falando sobre esse casal que a gente acabou de falar, um casal que foi instruído por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, nós vamos aí agora para saudação epistolar. Paulo os cumprimenta com as palavras o que? Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Nós sabemos que a graça é um favor imerecido de Deus. Então, Paulo ele usa na sua saudação epistolar essas duas palavras, graça e paz. Ou seja, um favor imerecido da parte de Deus e, ao mesmo tempo, paz. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, não foi uma carta onde ela chegou ali em Éfeso e ela parou ali, era uma carta circular.
ela ia sendo lida aos irmãos, sendo repassada aos irmãos, aquele grupo de irmãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia. Então, o texto bíblico aí em Efésios 1:2 vai nos dizer a vocês, olha a saudação que Paulo traz nas suas epístolas. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos aqui para o nosso tópico de número 3. Nós vamos falar sobre propósito e mensagem. Qual foi o propósito e qual que foi a mensagem dessa carta aos Efésios. Primeiro nós vamos ver aqui o propósito, por que Paulo escreve aos Efésios, o que ele tinha em mente, por que ele escreveu aos nossos irmãos em Éfeso. Primeiro, a igreja ali, ela não passava por nenhum momento turbulento, nada que tivesse chamado a atenção de Paulo, alguma intriga, algo desse tipo. Não foi esse o propósito, né? O propósito foi que Paulo anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. Ele almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo busca encorajar e admoestar os efésios, lembrando-os a respeito das imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo. E por isso mesmo, deveriam viver de maneira dignas delas. Uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, qual que era o propósito de Paulo? Que os irmãos nos quais ele havia pregado, nos quais ele havia ganhado para Jesus, ajudado nos seus primeiros passos, que esses irmãos se mantivessem ali na presença do Senhor, firmes nos caminhos do Senhor, crescessem na fé, crescessem no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. Ou seja, que os irmãos não ficassem ali estacionados, que os irmãos não parassem, mas que os irmãos continuassem firmes no amor de Cristo. Então, assim, nós vamos observar que Paulo, ele tinha esse cuidado com a igreja do Senhor, orientando os irmãos, fortalecendo os irmãos, para que eles continuassem firmes em tudo aquilo que ele já havia pregado para eles por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele procura encorajar aqueles irmãos. E para você ter uma ideia, Paulo, ele precisava ser encorajado. Era ele que precisava ser encorajado, porque ele estava preso, ele estava em uma prisão. Então, teoricamente falando e humanamente falando, qual que é o normal? É que Paulo fosse encorajado pelos irmãos. Olha, Paulo, não desiste, Paulo, não se entristeça. Paulo, você vai sair dessa. E pelo contrário, Paulo estava preso, mas era ele que estava encorajando os irmãos que estavam em liberdade, mas ele estava encorajando eles. Olha, eu sou um prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador de Cristo. Estou em prisão, porém eu quero que vocês se fortaleçam no Senhor, se renovam no Senhor, cresçam na fé, cresçam no amor, cresçam na comunhão, porque é isso que a graça de Deus traz quando nós somos salvos e alcançados pela graça. Ela nos traz essa mudança de vida, essa mudança de atitude. Não tem como a pessoa afirmar que é um salvo em Cristo, que experimentou o renovo de Deus, o renascimento, e continuar a mesma pessoa, porque o próprio Espírito Santo produz em nós essa mudança. A graça de Deus vem sobre as nossas vidas e produz essa mudança. Então, o propósito de Paulo para aqueles irmãos ali
era esse, né? É uma grande preocupação que ele tinha com a unidade da igreja, com a união da igreja. Paulo, ele tinha essa preocupação para com os irmãos, que eles se mantivessem unidos, porque nós sabemos que a união ela é muito importante. A própria palavra de Deus vai nos afirmar que um reino dividido, ele não prevalece. Então a unidade, a união, ela é de extrema importância para o crescimento da igreja. Então a preocupação de Paulo era em crescimento, que a igreja crescesse, mas crescesse espiritualmente, se fortalecesse espiritualmente. Esse era o desejo de Paulo e para isso ele estava escrevendo ali para os irmãos. Então, em sua mensagem, Paulo admoesta aos cristãos a serem tomados de toda a plenitude de Deus, até que cheguemos à unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para encher-nos do Espírito. É isso que a plenitude de Deus traz para as nossas vidas. É isso que o encher do Espírito Santo traz para as nossas vidas. União, unidade. Nós atingimos esse estágio de varão perfeito, de varoa perfeita, quando nós passamos a estar na plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós temos aí um texto bíblico que está lá em Efésios 4:13, que vai nos dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, ou seja, era isso que Paulo esperava dos irmãos, que eles seguissem firmes nesse amor, nessa fé, nessa comunhão, nessa unidade. Para quê? Para que no fim, né, nós alcançássemos essa medida da plenitude de Cristo. E nós só poderemos chegar a essa medida quando o quê? Quando nós alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, irmãos, assim nós concluímos a nossa lição, que nos chama a atenção para esse chamado de Cristo em nossas vidas, de nos manter firmes, e que nós, como cristãos, como embaixadores de Cristo, tenhamos também em nosso coração essa missão que Paulo teve, de levar os irmãos à plenitude do Espírito Santo, ao pleno conhecimento da verdade, despertar nos nossos irmãos por meio dos escritos sagrados essa responsabilidade como membros do corpo de Cristo, de viver uma vida santa e irrepreensível, uma vida que agrade ao Senhor, para que cheguemos à plenitude do Espírito Santo, para que possamos desfrutar cada dia mais da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo.